De volta com a leitura do livro O que é o Espiritismo, né? Como uma aulinha pra gente entender melhor, superficialmente assim, né? Falando, dando uma pincelada, né? Nos conceitos do Espiritismo, né? Não vamos colocar assim superficial, mas bem um cursinho bem curtinho, né? Só para você ter uma ideia do que seja. Então, a gente na aula passada falou que as manifestações são o alfabeto da ciência espírita, né? É o beabá, é aquela coisa assim bem básica mesmo, sabe? E elas ocorrem para a convicção de algumas pessoas, tá? Não tem nada de milagre no espiritismo, você não vai encontrar nenhuma coisa desse tipo. Quer dizer que ninguém ressuscita da tumba, os mortos não voltam à vida, tá? A pessoa não sai do cemitério para te ver, ela não tá dormindo lá no caixão dela e ela volta para falar com você, não tem nada a ver isso, ok? Então, quando a gente sai do corpo físico, né? Quando o corpo físico já não funciona mais, o corpo já não tem mais energia, o coração não bate, o cérebro não funciona, a gente não respira. Quando acaba a força do corpo, o espírito sai, né? Então ele não fica, ele não vai pro caixão. Você não vai pro caixão com o corpo, tá bem? Bom, e também vamos falar aqui, ó, pra gente nos comunicar com os espíritos, não precisa marcar um horário para comunicar, né? Não precisa de falar nenhuma palavra mágica, não precisa colocar roupas especiais, acessórios, tá? Objetos especiais para falar com eles, tá bem? Você só precisa de um médium para falar e da vontade do espírito de querer conversar com você. Se o espírito não quiser falar, você não vai falar com ele. Se não for permitido o espírito falar com você, você não vai falar com o espírito. Se o médium não for um médium bom, que se consiga entrar em sintonia com o espírito, você também não vai falar com o espírito, tá? E você precisa estar num local apropriado também para falar com o espírito. Então não é fácil fazer isso, ok? Então, lembrando para vocês tomarem muito cuidado, que só a pessoa que é mentirosa vai falar: ah, sim, consigo falar o tempo inteiro com o espírito, eu faço tudo que você quiser e tal. Ele vai se dizer que tudo é possível, ok? Só uma pessoa que mente pode fazer isso. E a regra mais básica que a gente tem aqui, por causa do respeito que a gente tem que colocar dentro dessa prática, é pedir em nome de Deus para você poder falar, pedir a permissão de Deus, né? Com muito respeito e recolhimento. É a única coisa que é recomendado pelo espiritismo de você fazer para entrar em comunicação com os espíritos sérios, tá? E agora a gente vai entender mais um pouquinho sobre esse assunto. A gente vai falar sobre o fim providencial, né? Por que Deus permite a gente falar com os espíritos? Por que Deus permite essa manifestação, tá bom? Fim providencial das manifestações espíritas. O fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre. Qual é o outro? E dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro, tá bem? Então, esses são os dois fins. Para quem não acredita, ele passa a acreditar, e para quem já acredita, confirmar que existe vida após a morte, tá bom? Em seguida ele fala o seguinte: os bons espíritos nos vêm instruir. Para que ele vem falar com a gente? Para ensinar a gente o quê? Para o nosso melhoramento e avanço, e não para revelar-nos o que não devemos saber ainda, ou que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho, tá? Então, pessoa que fala que o espírito vem para ensinar o número da loteria, que o espírito vem para ensinar fórmula, alguma coisa mágica para você aprender alguma coisa, não tá falando certo, ok? Não é nada disso. E não se presta para isso. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante, analfabeto, pessoa que nunca estudou, que nunca fez absolutamente nada, podia tornar-se
sábio sem estudar. Todo preguiçoso poderia ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Por que Deus deu um cérebro pra gente? Né? Pra gente pensar. Ok? Ninguém vai vir aqui para resolver problema para você, nem pensar por você. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho, nem das investigações, tá? Então você tem que continuar trabalhando e tem que continuar investigando. A fim do quê? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? De lhe deixar o mérito. Então, se eu sou uma cientista e vem um espírito e me conta uma coisa para eu inventar, qual é o meu mérito? Eu não estudei nada, foi o espírito que me deu a resposta. Então não faz sentido, tá? Não posso colocar assim, a invenção foi inventada por mim, não foi inventada por um espírito. Não foi inventada por mim, ok? Faria a ideia bem falsa dos espíritos quem neles quisesse ver auxiliares dos leitores da boa sorte, da buena dicha, tá? Então você não vai conseguir de um espírito sério, né, uma resposta assim, vou casar com aquele milionário, vou conseguir aquela gata bonita que todo mundo quer, vou conseguir aquele carro. Ele não vai falar da boa sorte para você, da sua sorte, não vai ler a sua fortuna, seu futuro, não vai. Um espírito sério não vai se propor a isso. Os espíritos sérios se recusam a ocupar-se de coisas fúteis, coisas materialistas, banais, que não te ajudam em nada. Os frívolos, os espíritos frívolos que gostam de uma bagunça e zombeteiros, tratam de todos os assuntos. Eles vão conversar sobre tudo. Você vai falar fofoca, vai falar coisa do futuro, quer falar do futuro, eles vão sempre querer falar com você. Respondem a tudo. Predizem tudo o que se quer. Ele pode predizer o futuro, o passado, predizer o que você quiser. Vai falar dos planetas, dos extraterrestres, vai falar dos lobisomens, da mula sem cabeça. Ele vai falar de tudo que você quiser que ele fale, ele vai falar com você. Tá? Sem se importarem com a verdade. E encontram maligno prazer, maligno prazer, tá? É um prazer mau em mistificar as pessoas demasiado crédulas. Então eles vão adorar te enganar. A vida que eles têm é uma vida que eles gostam de enganar e gostam de rir da cara das pessoas que são idiotas, que as pessoas que caem na conversa, tá? Nesse caso, é essencial conhecer-se perfeitamente a natureza das perguntas. Então você tem que tomar cuidado com o que você pergunta, com o que você quer saber, tá? Essas perguntas que vocês podem dirigir aos espíritos. E aí ele dá uma dica para você dar uma olhada no livro dos médiuns, item 286. Tá bom? Que tipo de pergunta que você está querendo fazer? Então você tem que prestar atenção. Fora do terreno do que pode ajudar nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. Então, se você não for perguntar nada que possa te ajudar a melhorar quem você é como ser humano, ok? Você só vai encontrar coisas assim malucas. Resposta doida, resposta que é tudo mentira. A primeira consequência má. Quais são as consequências mais? Então tem, 1, 2, 3 consequências mais. A primeira, para aquele que desvia a sua faculdade, a sua faculdade, ele está falando dos médiuns, tá? Qual é a consequência má para os médiuns? Tá bom? A primeira consequência má para aquele que desvia sua faculdade do fim providencial. A primeira consequência má para os médiuns é ser enganado, mistificado pelos espíritos enganadores que pululam, que estão aí, um monte de gente. Não tem um monte de gente no planeta Terra que engana? É a mesma coisa, é o espírito. Tem um monte de espírito que engana também. É o que tem mais. É gente querendo te enganar. Então, a primeira coisa é ser enganado, né, por esses espíritos que pululam ao redor dos homens. A segunda coisa que pode acontecer com o médium, consequência má, é cair sob o domínio desses mesmos espíritos
que podem, por pérfidos conselhos, maus conselhos, conduzi-lo a adversidades reais e materiais na Terra. Então, você pode ser levado a fazer coisas terríveis no planeta Terra, na sua vida, tá? Cuidado. A terceira coisa que pode acontecer com o médium que trata com esse tipo de espírito é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do espiritismo. Então, se o médium ele tem esse poder de ser médium, de ser intercessor, né? Você é um aparelho como se fosse um celular, que as pessoas podem conversar com seus parentes que estão do outro lado, né? Estão num mundo mais distante, no mundo que eles não conseguem ver, né? Então, você lá é um mau instrumento, você vai perder essa capacidade. Depois dessa vida, você não vai conseguir mais ser médium, tá? Vão bloquear esse poder que você veio. Então, cuidado. As manifestações não são, pois, destinadas, né? Qual é o objetivo? Não é esse o objetivo. Servir aos interesses materiais. Então, você não pode ganhar dinheiro com isso, de maneira alguma. Tá ouvindo? Sua utilidade, qual é a utilidade das manifestações? Está nas consequências morais que delas dimanam. A instrução, a educação que você vai receber, você vai estar sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais humana, mais amorosa, mais paciente, mais calma, mais resignada, né? Compreender melhor o que acontece na sua vida, né? E não descobrir o que vai acontecer, ou o que você vai ganhar, né? O que você vai perder, nada disso, não é o futuro que ela quer te ensinar, é o seu presente, é entender melhor sobre você, tá? Não tivessem essas manifestações, porém, como resultado, se não fazer, então, se elas não fossem somente para conhecer uma nova lei da natureza e demonstrar materialmente a existência da alma e sua imortalidade, isso já seria muito, né? Só de fazer isso aqui, ó, essas três coisas aqui, ó, as consequências morais, né, que mudam dos seres humanos. Conhecer uma nova lei demonstrando materialmente a existência da alma e sua imortalidade, gente. Isso é maravilhoso, saber que você não vai pro nada depois que acabou a sua vida, você vai esquecer tudo que você aprendeu, você vai nunca mais vai ver a sua família, nunca vai ver as pessoas que você ama. Só de você saber de todas essas coisas aqui, isso já é muito. Por quê? Porque era largo o caminho novo, aberto à filosofia. Então a gente já tem muitas coisas para aprender, só dessas coisinhas aqui, ó, que vem graças às manifestações dos espíritos, tá? Bom, ficamos por aqui, espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Tchau, tchau.